Alô, alunos da cidade de Juazeiro, vamos para mais uma aula de ciências do sexto ano, mas antes não esqueça de dar aquele like, dar aquele joinha, compartilhar, canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. A aula de hoje vai ser sobre cadeia alimentar, mas antes vamos só relembrar algumas informações. Até então nós estudamos sobre o nosso planeta Terra, estudamos sobre algumas esferas do nosso planeta, que foram a hidrosfera, a atmosfera, biosfera e a litosfera. Agora vamos estudar sobre cadeia alimentar dos seres vivos. Vamos lá. Nós seres vivos temos um problema. Qual é esse problema? Nós precisamos de alimento para sobreviver, ok? E a ciência que estuda esse problema, essa problematização dos seres vivos é chamado de cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar é nada mais, nada menos do que uma representação ou relação dos alimentos nos organismos, ok? A relação entre aquele que produz e aquele que alimenta. Ó, vamos lá. Eu tenho uma representação da cadeia alimentar, onde eu tenho o quê? O capim, o boi e o ser humano. Cada elemento dessa cadeia alimentar tem sua representabilidade. Vamos lá. Qual é a função do capim? Produzir o alimento, ok? Qual é a função do boi? Se alimentar do capim. E qual é a função do ser humano, no caso aqui? Se alimentar do boi. Ok? Vamos mostrar para vocês essa representação ilustrativamente. Aqui, eu tenho essa representação. Capim, boi e ser humano. O que é que vocês têm que notar aqui? A posição da seta. Sempre quando um alimento é comido por outro ser vivo, a setinha sempre vai estar em posição daquele que está se alimentando, tá bom? Então, eu tenho aqui o capim, o boi e o ser humano, e a setinha sempre direcionada do capim para o boi para o ser humano, ok? Vou mostrar para vocês outra representação de cadeia alimentar. Eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 organismos, ok? Eu vou mostrar essa representação com relação à cadeia alimentar. Eu tenho aqui, por exemplo, a planta que vai produzir seu próprio alimento. Eu vou ter o rato que vai se alimentar da planta, a cobra que vai se alimentar do rato, o leão vai se alimentar da cobra e o micro-organismo que vai se alimentar de todo mundo. Como assim, professor? Os micro-organismos, que são seres que não enxergamos a olho nu, eles se alimentam de todos os organismos, ok? Então, aqui eu tenho a ilustração e a setinha direcionando o alimento de um ser vivo para um outro ser vivo. Então, isso é chamado de cadeia alimentar. É um assunto muito simples na ciência. Ó, vamos lá. A cadeia alimentar, podemos observar que os organismos conseguem se alimentar comendo outro ser vivo, menos as plantas e as algas, ok? Tanto plantas quanto algas são chamados de produtores, porque eles conseguem produzir seu próprio alimento a partir de alguns elementos da natureza. Então, os únicos seres vivos que não necessitam basicamente se alimentar de outro ser vivo são as plantas e as algas, que são chamados de produtores, ok? Vamos lá. Então, aí vem a pergunta: como é que a planta consegue produzir seu próprio alimento? A planta produz seu próprio alimento a partir de um fenômeno chamado de fotossíntese, onde a planta utiliza basicamente luz solar e alguns elementos do solo e também a água para produzir seu próprio alimento, ok? Então, a planta utiliza 3 fatores: luz solar, alguns elementos do solo como carbono, nitrogênio e a água. Se a planta tiver esses 3 fatores, ela consegue produzir seu próprio alimento, ok? E a fotossíntese é basicamente o quê? Uma transformação química onde as plantas retiram a água e sais minerais dos solos pelas raízes e absorve a luz solar produzindo seu próprio alimento. Essa é a definição de fotossíntese, ok? E dependendo da posição que ocupa na cadeia alimentar, o organismo pode ser classificado em produtor, como eu falei para vocês. Produtores são aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento, como as plantas e as algas. Então, eles são os únicos seres vivos que conseguem produzir seu próprio alimento. Eles podem ser consumidores. Consumidores são seres que consomem outro ser vivo para sobreviver, onde pode ser consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário ou subsequentemente, dependendo da posição deles, ok?
E também pode ser chamado de decompositores. Decompositores são aqueles seres vivos que alimentam de outros seres vivos mortos. Ó, eu tenho aqui uma ilustração para mostrar para vocês, onde eu tenho o quê? Os produtores, está representado, por exemplo, como a margarida, na ilustração. Os consumidores primários são aqueles que vão consumir os produtores, que aqui eu tenho como representação, por exemplo, a abelha, o gafanhoto e a vaca. Eu tenho os consumidores secundários, que são, por exemplo, aqueles que vão se alimentar dos consumidores primários, como o sapinho, como a cobra, por exemplo, e a galinha. E eu tenho como consumidor terciário, nesse caso aqui, o gavião. Ok? Então, isso aqui é uma relação ecológica ou uma cadeia alimentar. Ó, como desafio eu tenho aqui, identifique os produtores, identifique os consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários da imagem. Vocês vão olhar a imagem, vão entender um pouquinho a relação de um ser vivo para o outro, e vocês vão identificar quem é produtor, quem é consumidor primário, quem vai ser o consumidor secundário que vai se alimentar do primário e quem é o consumidor terciário que vai se alimentar do secundário. Caso tenha algum tipo mais elevado de consumidor, vocês colocam aí no desafio. Então, boa sorte aí no desafio, pessoal. Obrigado.